Muito bem, galera, estamos em mais um encontro semanal do Empreendedores, essa comunidade network que não para de crescer e que a gente recebe aqui todas as semanas um dos integrantes do nosso grupo. E hoje, cara, o cara que eu vou receber aqui, ele transformou um hobby em um verdadeiro ecossistema de negócios que une educação, turismo e tecnologia. Esse cara fantástico é o Eric Galdino, fundador do curso Lucrando com Milhas. Você já deve conhecer que é o curso mais badalado, né, sobre milhas aí na internet. Ele já ensinou mais de 40 mil pessoas a gerarem renda com milhas e criou também a NextGate Milhas, que é uma consolidadora de bilhetes que promete até 3 vezes mais margem para agências e milheiros, e também a NextGate Viagens, que é uma agência de viagens full service. Muito bem, e aqui a gente vai falar sobre muitos temas, né, Eric? Vamos falar sobre oportunidade, crise, inovação, como escalar um negócio num mercado que ainda é subestimado. Muito bem, Eric, cara, que honra te receber presencialmente mais uma vez. É a segunda vez que eu converso com o Eric no podcast, né? Ele já participou do Café com a DM e agora aqui do nosso encontro semanal do Empreendedores. Bem-vindo, Eric. Muito bem, obrigado aí pelo convite novamente e vim aqui para a cidade de João Pessoa, para mim sempre é incrível. Inclusive, já começar a comentar da outra participação que eu tive aqui no podcast, e aí a gente traz um pouco essa coisa da informação, né? O quanto a falta de informação nesse mercado de turismo e milhas gera perca de grana mesmo. Um dos cortes que a gente fez aqui do podcast que eu participei viralizou, tá com, sei lá, 1 milhão de views. Sério, cara? Viralizou, foi muito legal. Tá em collab com a gente ou não? Acho que sim, não Olha, tenho certeza. Tem que ter. Vamos surfar essa onda. É. E aí, assim, um monte de hate, assim, isso é impossível, isso é impossível, isso é impossível. E é isso, né? A gente tá aí desbravando esse mercado e mostrando para as pessoas que é possível viajar pagando menos, né? Ainda que eu não fale tanto sobre viajar pagando menos, mas é possível. E para as agências terem muito mais margem utilizando essa ferramenta, que ela é maravilhosa, a gente acha que vai falar sobre isso também, mas que o mercado às vezes não usa da forma mais eficiente possível, a gente ganha uma certa fama que não precisa, mas estamos aqui para desmistificar e fazer essa galera ganhar dinheiro, aproveitar a vida e viajar e vir para João Pessoa. Muito bem. Eric, eu queria que você recapitulasse aqui pra gente como é que você se tornou um profissional. Você transformou ali uma paixão, a paixão por viagens, em um negócio. E o que eu acho interessante é a sua visão empreendedora, ela não se limita à sua primeira ideia de negócio, né? Os seus negócios eles evoluem e acabam se transformando, como eu falei aqui na introdução, num verdadeiro ecossistema. Você consegue unir a educação, você ensina as pessoas, você entrega também ali o serviço pronto. Enfim, então você acaba aproveitando várias oportunidades, né, que estão atreladas ali àquele nicho. E aí eu queria que você comentasse como é que foi primeiro esse estalo e como é que foi esse desenvolvimento empreendedor. Legal. Cara, essa história ela nasce muito do acaso. Né? Desde o primeiro treinamento que a gente fez, desde eu entrar nesse mercado, foram demandas que eu fui vendo, né? E em alguns momentos com sócios, de oportunidades do mercado. Mas tudo começou porque eu era um adolescente festeiro e eu tinha benefício de viajar de stand-by em companhia aérea. Minha mãe trabalhou muitos anos em uma grande companhia aérea no Brasil e depois o benefício começou a ficar um pouco restrito e eu falei, poxa, agora eu quero continuar viajando. E vinha muito para Recife, inclusive, aqui pertinho, e comecei a olhar para as milhas como uma ferramenta que eu pudesse seguir viajando gastando pouco, né? Porque é o que eu fazia na época do stand-by. Stand-by, para quem não sabe, pessoas que têm famílias em companhia aérea, quando sobra lugar no avião, você paga a sua taxa de embarque e viaja, algo mais ou menos assim. E ali eu comecei a olhar para isso, de repente, em 2016, então estamos fazendo quase 10 anos atuando profissionalmente nesse mercado, eu percebi que eu poderia comprar milhas nos programas de fidelidade. Isso não é aquela milha que ganha do cartão de crédito, porque isso não sustenta um negócio, ainda mais no tamanho da operação que a gente tem hoje. Eu poderia comprar essas milhas e vender com spread, 15%, 10%, 20%. E aí eu comecei a fazer aquilo, escalar, comecei a ensinar para os amigos próximos. Nessa época eu trabalhava com tecnologia, né? Eu sou desenvolvedor aposentado. Inclusive digo que eu era um desenvolvedor bem mais ou menos. Acho que eu sou melhor como agente de viagens milheiro do que eu era como um desenvolvedor. Mas aí eu comecei a olhar para isso, né? Ensinando os amigos. Depois veio aquela onda muito forte, o começo ali do marketing digital, da coisa de venda de curso, ensinar pessoas, e que você tinha as promessas que você ia ficar rico na primeira turma do curso que você ia lançar. E a gente lançou um curso totalmente despretensioso. Eu lembro que a gente fala, será que alguém tem interesse em aprender sobre isso? Qual é o custo de testar? E aí a gente começou a testar
No primeiros 3 meses a gente tinha 400 alunos, no primeiro ano 7.000 alunos, ensinando as pessoas a fazerem isso. Comprava as milhas nos programas de fidelidade, com estratégias, né? Não é você entrar lá no programa e comprar naquele preço, tem uma série de detalhes, e vender em plataformas, né? Plataformas essas que, enfim, tiveram muitos percalços no mercado aí nos últimos anos, e aí foi nascendo disso. Aí comecei a ensinar o cara, além de só vender essa milha para um terceiro fazer a venda das passagens, começamos a ensinar ele a ter uma agência de viagens. Depois a gente criou um mastermind focado em agências também. E aí depois veio esse meu braço, e eu já tinha agência nesse momento, e aí depois veio esse meu braço que é consolidar bilhetes para outras agências, né? Que não tem uma produção de milhas como a gente tem, bem forte. E agora a nossa última investida é um meio de pagamento, onde a gente consegue, para as agências pequenas, elas conseguem comprar os bilhetes com a gente, que são emitidos por milhas, em até 3 vezes sem juros, por exemplo, que são um diferencial do mercado. Então eu estou sempre nessa busca, olhando aonde tem uma oportunidade que ninguém está olhando. E é sempre de estar nesse lugar de contato com pessoas, de network, isso é muito importante. Inclusive essa última investida, que é o nosso meio de pagamento, surgiu num podcast. Olha só. Eu estava fazendo um podcast com uma galera do turismo tradicional, das agências tradicionais que não operam com milhas. E aí, baseado em algumas perguntas que eles me fizeram de questões operacionais mesmo do nosso mercado, que o método tradicional de uma agência funciona um pouco diferente do método por milhas, eu falei, cara, aqui tem uma objeção. Então, se eu encontrar uma forma de quebrar essa objeção, e aí veio com esse meio de pagamento, eu vou conseguir trazer esse outro público, essas outras agências, para o meu lado. E aí a gente, né, a nossa última investida, tem alguns meses já que está no ar, colhendo os primeiros resultados, os primeiros desafios também. E vem muito disso, né? De acasos que foram aparecendo e oportunidades. Que legal. Agora, assim, esse nicho, assim, eu enxergo... lógico, eu não faço parte desse nicho, mas eu vejo que existem várias oportunidades e que é muito difícil que uma empresa só consiga abraçar todas as oportunidades que estão ali latentes naquele nicho. Então, por exemplo, você pode organizar excursões, você pode fazer, enfim, N coisas, né, que o turismo comporta. Só que eu queria entender como é que você vai abraçando essas oportunidades sem necessariamente assim perder o foco ou gastar muita energia em algo, por exemplo, que não traga muito retorno, um retorno significativo para vocês. Eu acho que isso tem que experimentar, né? Não é tudo que a gente que eu fui observando nesse tempo todo que a gente seguiu colocando energia, né? Tem coisas que você tem que aprender a hora de falar, não, isso aqui não vai ter o resultado que eu quero ou não vai me levar para onde eu quero. Mas é um desafio. E o grande desafio que a gente tem nesse mercado como você falou, são tantas oportunidades e tantas possibilidades. Inclusive, quando você começou a falar de grupos, já me veio um baita insight aqui pra gente conversar no off depois. Olha aí. Tá vendo aí, galera? Esse é o poder do podcast, das conversas e das conexões. É isso aí. E dentro do Empreendedores, acho que tem umas coisas legais pra gente fazer. Mas vem disso, né? De observar isso e ver até onde vale a pena você investir, onde vale a pena você colocar energia e também entender se você não vai concorrer com outras pessoas que estão fazendo o mesmo. E como você falou, né? Tem para todo mundo. E isso é uma coisa que a gente fortalece muito dentro das nossas comunidades. Que, cara, nesse mercado, por exemplo, tem dia que você é meu concorrente, mas tem um dia que você vai me socorrer com um produto que eu não tenho. E na outra semana eu vou te socorrer com um produto que você não tem. Então a gente trabalha muito dessa maneira e nessas conexões vão surgindo as oportunidades, as parcerias. Que legal. Eu também, assim, eu sou muito dessa escola da cooperação. Então, assim, eu não enxergo ninguém que está no mesmo ramo que eu como um competidor. Eu acho que é uma pessoa que está ali alimentando, fomentando, né, aquele setor. Então faz muito mais sentido a gente se aliar do que ficar, enfim, brigando, né? É isso aí. Muito bem. E aí agora eu queria que você comentasse, né? Então vem lucrando com milhas, você faz toda essa esteira de produtos, curso, mentoria, mastermind, né? E depois vem a Next Gate, né? Como é que foi também esse insight, dizendo, bom, agora eu vou sair do negócio de ensinar e vou passar a oferecer aquilo, né, que eu produzo, que eu ensino aqui as pessoas a fazerem. Como é que foi esse passo? A Next, ela começou, ela foi ganhando forma conforme eu também fui ficando mais maduro dentro do mercado e como empreendedor, né? Por exemplo, a Next Gate Milhas, né, que hoje nós somos uma consolidadora de bilhetes para outras agências. No começo, era só o Eric Milheiro produzindo as nossas milhas, né, as minhas milhas, e oferecendo para parceiros próximos.
E aí depois você começa a observar oportunidades mais robustas, você começa a profissionalizar, você começa a embarcar a tecnologia nesse processo, e aí você vai criando essa... Vai dando mais gás nisso, né? Então, por exemplo, o Eric sozinho, produzindo as milhas dele, chega um tanto ali que eu não dou mais conta de produzir. Como que eu faço para escalar o meu estoque? Poxa, eu preciso criar uma operação. Né? E aí nasce disso da gente observar isso e ir criando essas outras operações em paralelo. E a NextGate Viagens, ela já nasceu lá de 2019 para 2020, que foi quando a gente começou a mostrar para as pessoas que, assim, você pode vender as suas milhas para o intermediador, e aí você vai ter menos trabalho, menos margem também, mas você pode atender o cliente final. E uma coisa que eu fortaleço muito nisso de você também atender o cliente final é que, se você produz milhas e entrega para um terceiro, você tem 1, 2, 3, 4 clientes. Se você é uma agência de viagens, hoje você está emitindo por milhas, mas você tem uma carteira de clientes. E você vai poder atender esse cara para o resto da vida. Então, essa construção da carteira, a gente também fortalece bastante. Então, essas operações foram nascendo dessa maneira. E aí, um movimento que eu fiz nesse ano de 2025, que é o presencial. Né? Eu fui o cara que fiquei 5 anos nômade, viajando pelo mundo, tocando um time de dezenas de pessoas, até a hora que eu falei assim, eu acho que está na hora de ir para um presencial, ir para o físico. E a gente montou um escritório lá em São Paulo para operação de viagem, né? Lá a gente tem NextGate milhas e viagens, os cursos seguem todos com a galera em home office. E aí vai nascendo disso, né? Dos novos momentos que o mercado vai trazendo pra gente. Então você não se define mais como nômade? Não. Inclusive hoje de manhã eu tava caminhando na praia e aí eu postei uma foto e falei assim, saudades da época nômade, porque foi uma outra fase, passou. Que legal. Muito bem. Me explica um pouquinho, assim, até para as pessoas entenderem, né? E eu comentei isso aqui na descrição, que na consolidadora vocês conseguem aumentar a margem ali das agências e dos milheiros em até 3 vezes. Como é que funciona, né, esse processo? Cara, o que acontece é que dentro de uma operação de milhas, existem certos cruzamentos de oportunidades entre companhias aéreas e programas de fidelidade que o mercado tradicional não tem essa opção. Então vamos pegar aqui um caso bem didático. Tem um voo da Latam de São Paulo para Lisboa. Uma agência tradicional, ela vai entrar numa consolidadora de bilhetes. O que é uma consolidadora, né? Porque isso fica muito no mundo do turismo. É uma empresa que conecta todas as companhias aéreas com as agências menores. Porque uma agência menor, ela não tem volume suficiente para bater na Latam, para bater na Azul e falar, oi, eu quero uma tarifa de acordo com vocês. Então existem essas empresas que intermediam isso. Ela junta várias agências menores, consegue ter um volume e negocia com as companhias aéreas. Então a agência vai lá, vai emitir um bilhete desse, um São Paulo-Lisboa no método tradicional, e ela vai ganhar ali 200, 300 reais de comissão. Nós, que atuamos com milhas, a gente, por exemplo, sabe que um bilhete da Latam, eu posso emitir esse bilhete usando milhas da Qatar, que é uma companhia aérea do Oriente Médio. E aí, numa oportunidade dessa, um bilhete que eu emitindo no método tradicional, ele vai me custar 5 mil reais, e o cliente está vendo lá no site da Latam de 5 mil reais, usando estratégias de milhas, como, por exemplo, esse cruzamento entre os programas, eu vou emitir usando o programa da Qatar por R$ 1.600, por R$ 2.000. Então, veja, o cliente, muitas vezes, ele já tem um preço referencial, que é a internet. Aí eu vi lá, São Paulo, Lisboa, 5 mil reais. Aí você, como agência, você vai ter o preço aproximado do site da companhia, às vezes um pouquinho mais barato, às vezes até um pouquinho mais caro. Só que aí você fazendo essa triangulação, você vai emitir por 1.500, 2.000 reais. E aí o cliente tem um referencial de 5. Aí você tem uma vantagem competitiva de preço e de margem. Então, num bilhete desse, se você for vender a 3 mil reais, por exemplo, você está quanto abaixo da companhia? Muito. E quanto acima do seu custo? Muito mais do que emitir no método tradicional. Então, assim, tentando ser bem didático, isso é a oportunidade que uma consolidação de bilhetes por milhas acaba fazendo. A gente ter essa inteligência de cruzar os programas. Pô, que legal. Agora, deixa eu entender como é que é. Eu gosto de entrar no detalhe das coisas, né, Eric? E assim, se eu estiver falando muito técnico, eu vou puxando, né? Porque às vezes... Porque surge a dúvida do leigo, que sou eu, então assim, que pode ser a dúvida de muita gente, né? Por exemplo, eu concentro, você já me falou sobre isso também, eu concentro minhas milhas principalmente na Azul, tá? E eu sei que na Azul eu posso emitir, eu não sei quantos CPFs,
talvez 5, talvez 6 CPFs que eu posso ter cadastrado lá para usar as minhas milhas, né? Então, tá lá a minha família, né? Como é que você faz? Assim, eu não sei se você tem uma possibilidade maior, por ser uma agência e tudo mais, de emitir para mais CPFs. Sim. É possível? Não sei. Sim, existem alguns caminhos que a gente consegue desenhar e, assim, caminhos totalmente dentro das regras, da legislação, tudo certo, que a gente consegue emitir passagens na Azul sem esse tipo de limitação, né? Usando milhas, assim, tudo da forma 100% segura, com respaldo jurídico e tudo isso. Então é possível. Essas limitações que as companhias colocam, isso é uma coisa muito do mercado brasileiro. Tem algumas companhias internacionais que também aplicam essa regra, né, de limitar a quem você emite esses benefícios, mas isso é uma coisa muito forte no Brasil. A gente tem caminhos que isso pode ser feito com total segurança, sem essa limitação. E aí, por exemplo, a gente, esse mês agora, aliás, mês passado, né, julho, não sei quando vai pro ar, enfim, a gente deve ter emitido para mais de 4 mil bilhetes da Azul, por exemplo. Né? Então, assim, é um volume razoável. Muito grande, né? Que a gente consegue transpor essas limitações que as companhias acabam colocando pra gente. Impressionante. Bom, e aí, isso a gente está falando aqui da NextGate Milhas, né? Ela tem vocês têm um outro braço na NextGate, que é o de viagens mesmo, né? Full service, enfim. Conta pra gente aí qual que é o posicionamento da agência, né? E os serviços aí que vocês oferecem. Cara, assim, a nossa base de clientes, ela nasceu muito do meu relacionamento, de grupos de mastermind, de outros empresários. Então, naturalmente, a gente começa atendendo bastante o público um pouco mais de high ticket, né? Eu falo que eu gosto muito de vender as executivas, porque a margem de uma executiva emitida por milhas é surreal. E, claro, você muitas vezes oferece para o seu cliente uma oportunidade que ele não teria. Eu tenho muito orgulho de dizer que muitas pessoas, até pessoas que a gente conhece em comum, fizeram suas primeiras viagens de executiva porque a gente conseguiu proporcionar com um custo infinitamente mais barato que na companhia aérea. Então, a gente nasce muito desse lugar e hoje eu tenho fortalecido muito sair um pouco dessa bolha, né, para escalar mais e também aproveitar o momento que vivemos no turismo com essa questão dos Estados Unidos, e a gente está implementando um projeto que chama Disney Sem Visto. Que é o quê? Que é fomentar principalmente a Disney de Paris como um destino para os brasileiros. Por quê? Estados Unidos, temos dificuldades com visto e é caro. Os Estados Unidos é muito mais caro que a Europa. Ah, mas o euro é mais caro do que o dólar. Tá, mas o custo das coisas na Europa são mais baratos que nos Estados Unidos. Então a gente está muito nessa pegada agora de fortalecer esse turismo muito focado em Disney, mas fora do óbvio dos Estados Unidos e abarcando esses outros clientes. Então a gente atende de tudo. Assim, a gente atende o cara que precisa fazer uma ponte aérea Rio-São Paulo até o cara que quer fazer, sei lá, um cruzeiro de luxo na Antártida. A gente tem qualquer produto, a gente tem. Então, a gente tá nesse caminho aí, fortalecendo mais esse viés também do público fora dessa minha bolha. Muito bem. Bom, vamos lá. Quais são os principais desafios, então, para escalar aqui? Agora falando aqui do teu negócio, né? O que você enfrenta de dificuldades, né? E o que você enxerga também como oportunidades aí para o futuro? Cara, o grande desafio que a gente tem operando o mercado de milhas aéreas é tecnologia, né? Por quê? Como a gente acaba não tendo APIs, né? Não sei o quanto estou sendo técnico aqui, mas enfim, a gente não tem uma conexão direta com as companhias aéreas, a gente tem que fazer via programa de fidelidade, isso acaba colocando um trabalho operacional maior. Então tem um pouco essa dificuldade. Uma outra dificuldade que acaba tendo quando você pega uma agência tradicional, ela entra num portal que é específico para agentes de viagens. Ela coloca lá, sei lá, João Pessoa, Miami, e aquela plataforma vai varrer em todas as oportunidades que existem os preços. Dentro do mercado de milhas, a gente ainda não tem uma ferramenta que faça isso com toda a inteligência que um ser humano é capaz de ter. Inteligência artificial, estamos no caminho de desenvolver isso, né? Então, por exemplo, uma pessoa vira para mim e fala assim, preciso emitir um voo, sei lá, da American Airlines. Onde é melhor emitir? A nossa inteligência de conhecer o mercado sabe que não é usando o programa da American Airlines. É meio contraintuitivo. Então, tem um pouco dessa complexidade. E na outra ponto, a oportunidade que isso gera é o meu educacional.
Porque as pessoas precisam se educar e entender cada vez mais, não só dos programas brasileiros, mas dos programas internacionais. Então, essa dificuldade me gera essa oportunidade no meio educacional. E são dois mundos que eles vão se retroalimentando. Por quê? Quanto mais eu formo agentes de viagens, mais eles precisam da minha consolidação, né, da minha emissão de bilhetes por milhas. E quanto mais tem pessoas vendo que o mercado de milhas está se popularizando, mais gente vai precisar aprender sobre isso. Inclusive, essa semana eu recebi um convite para dar aula sobre milhas aéreas dentro de um ecossistema de educação que não tem nada a ver com milhas. Eu vejo outros players na internet que ensinam sobre turismo, do turismo que a gente chama, né, o turismo tradicional, o turismo convencional, abarcando as milhas e essas possibilidades dentro dos seus produtos. Então, vai se retroalimentando, entendeu? Legal, assim, essa visão, né, de retroalimentação, porque assim, alguém mais... Eu vou usar a palavra míope, né? Mas alguém com uma visão mais míope poderia achar que está formando os seus futuros concorrentes. Você não enxerga dessa forma. Não. Cara, eu não enxergo dessa forma. E de novo, né? Quanto mais agências eu formo, mais essas agências vão precisar de produtos e serviços que eu também tenho. Como, por exemplo, consolidação de bilhetes, como meio de pagamento e talvez outros serviços que eu possa oferecer para essas agências. Então, não, até porque eu não consigo atender. Eu acho que ninguém consegue atender toda essa demanda. Cara, por exemplo, a gente tem aí diariamente mais ou menos de 800 a 1.000 voos saindo aqui do Brasil, dos aeroportos brasileiros. Se a gente colocar uma média de 150 pessoas por voo, a gente está falando de 150 mil pessoas. Cara, Eric, eu não consigo emitir 2.000 bilhetes em um dia. Ainda não consigo. Em algum momento eu vou poder conseguir com tecnologia. Então, assim, tem uma imensidão de oportunidades. Com certeza. Ô Eric, na última vez que a gente conversou, foi mais ou menos na época em que tinha estourado aquele escândalo lá da 123 milhas. Eu tô lembrando aqui agora, né? E eu queria que você também nos lembrasse como é que foi isso. E eu perguntei para você se isso tinha de alguma forma afetado o teu negócio, a confiança das pessoas. Lembra aí pra gente aí como é que foi essa época aí. Esse é um assunto que daqui a 10 anos as pessoas vão perguntar o impacto que isso trouxe no mercado. E todas as vezes que acontece algo como isso, gera dor de um lado e oportunidades do outro. Né? A gente tem que ter, obviamente, a empatia com o lado da dor, mas a gente não pode negligenciar outras oportunidades que acontecem. E esse meu braço da NextGate Milhas, ele se fortaleceu muito nesse momento. Por quê? Até então, eu ensinava os meus alunos a produzirem as milhas, e aí ou ele virava uma agência, ou ele vendia para essas empresas, Hot Milhas e Max Milhas, entre outras. Quando aconteceu essa ruptura no mercado, muita gente ficou assim sem chão. E agora, o que eu faço com essas milhas? E foi aí que eu comecei também a atuar nessa intermediação. Onde as pessoas têm as suas milhas e não precisa nem ser uma pessoa necessariamente experiente desse mercado. Às vezes você que só tem as suas milhas que foi juntando ali do cartão de crédito, você não tem muito conhecimento, eu dou liquidez, eu compro essas milhas no mercado. E aí eu comecei a atuar nessa segmentação também. Pegar a milha de quem produz e usar na minha operação e também para atender outras agências. Então, para mim, na vertente educacional, eu tive um impacto em alguns produtos que estavam muito calçados ali, mas no outro lado, eu fortaleci muito mais a minha vertente de ensinar o cara a ser uma agência de viagens, abriu essa oportunidade de eu intermediar essas milhas e é um negócio extremamente interessante que eu tenho hoje na mão, que eu não tinha e talvez eu não tivesse até agora se isso não tivesse acontecido. Então, nesse ponto de vista, tem essas vertentes. Para o mercado como um todo, inclusive eu li uma pesquisa hoje sobre isso, né? O quanto o mercado, quando os viajantes, ele ainda olha para as milhas de vez em quando com certo incômodo, é um índice ainda muito alto por falta de informação. E algo que é muito importante a gente entender que o que aconteceu na Hot Milhas, Max Milhas e 123 Milhas, que é o mesmo grupo de empresas, não tem a ver com milhas. Tem a ver com gestão da empresa. E é problema de fluxo de caixa. Né? Eles tiveram outras questões ali, que é venda de passagens que não são emitidas imediatamente. E assim, isso é algo que, sinceramente, deveria ser proibido por lei. Por quê? Como que eu, agência, vou te vender um bilhete por R$2.000, que eu só vou emitir esse bilhete daqui a 2 anos,
sendo que nem a companhia aérea tem tarifário, tem o preço disponível para falar para mim quanto vai ser essa passagem. Aí eu te cobro 2.000 hoje, a quanto eu vou ter que entregar esse bilhete para você? Então, esse foi o grande estopim que aconteceu do problema lá. E outras empresas do mercado de turismo, né, o Hotel Urbano, por exemplo, não operava com milhas aéreas e também teve o mesmo problema. E assim, se a gente pegar todo o histórico do nosso mercado, por exemplo, Stella Barros, era um clássico, também quebrou, né, e não tinha nada a ver com milhas. Então ali o que aconteceu foi uma questão de gestão da empresa, modelo de negócio, que por acaso usou as milhas, tinha como produto as milhas. Mas sim, afetou um pouco da confiança das pessoas, mas ao mesmo tempo, mais pessoas falaram assim, poxa, eu não posso contar com essa empresa, então eu vou aprender sobre as milhas. Então, automaticamente, mais pessoas também se interessaram pelo assunto. Então, é complexo de dizer, olhando hoje para trás, todo mundo que se manteve no mercado está muito mais fortalecido. Inclusive, quando deu esse problema todo, muita gente, né, me procurava desesperado, o que eu faço agora? Pessoas com operações pequenas, de 10, 15, 20 mil reais por mês, e grupos grandes com operações de 2, 3, 5, 10 milhões de reais por mês, operando junto dessas empresas. E aí é o que eu fiz, é o que eu falei para as pessoas, e deu certo para quem seguiu. Dobra a aposta. E quando a gente fala dobrar a aposta, parece que é uma coisa... não é bet, não é isso, né? Mas assim, cara, para você sair desse problema, você vai ter que dobrar a sua operação, se profissionalizar, e é isso que vai te dar caixa para bancar o problema passado e seguir operando. Então, todo mundo que foi nessa linha hoje criou operações gigantescas. Os milheiros tiveram prejuízo com essas empresas também? Muito prejuízo, né? Inclusive, aproximadamente 1/3, a gente está falando de uma recuperação judicial de 2,5 bi, tá? Aproximadamente 1/3 disso são milheiros. Né? Para quem não entende, o que é o milheiro? É a pessoa que tem milhas fabricadas de formas estratégicas ou só que juntou ali do cartão e vendeu para eles. E eles compravam a prazo. Então você tinha desde receber em 5 dias até num preço muito bom. Que é lá na frente, né? 150 dias. E aí, cara... Quando chegava para receber, não recebeu. Mas já tinha vendido as milhas. Já tinha vendido. Então, sim, muitos milheiros, eu conheço muitas pessoas que tinham 30 mil reais para receber, 50 mil reais, 300 mil reais, 1 milhão de reais. E somos os últimos da fila dessa recuperação judicial. Essa é a verdade, né? Nós somos os quirografários. Então, antes vem governo, trabalhista... Enfim, eles até já montaram o plano de recuperação, que está aí já há 2 anos... rolando e ainda não teve nenhum desfecho disso. Éric, me conta o seguinte, você usou aqui várias vezes o termo fabricar milhas, né? Sim. E aí, isso aí, lógico, para quem está escutando, disse, como assim fabricar? Eu vou criar milhas que não existem, enfim. Conta pra gente aí como é que é também essa fabricação de milhas. Legal. Quando a gente fala em fabricar milhas, podemos dividir de 2 formas. A forma que nós chamamos de orgânicas e a forma profissional. Não que a orgânica não seja, mas só para a gente ter essa separação. O que é a fabricação de milhas orgânicas? É você que vai entender como esse mercado funciona e todo ou praticamente todo o seu consumo do dia a dia, você pode gerar milhas de forma gratuita. Então, por exemplo, quando eu pego um Uber para vir até aqui, em vez de eu colocar o meu cartão de crédito no aplicativo do Uber, eu compro vouchers em programas de fidelidade que vão me dar milhas pelaquela compra. Essa semana mesmo, a gente precisou comprar notebooks pro escritório, né? Chegando mais gente no time. Em vez de eu entrar e comprar pura e simplesmente, eu vou usar uma estratégia de milhas, aonde, a grosso modo, foram 8 mil reais em 2 notebooks, e em milhas a gente recebeu, no programa de fidelidade, valorando isso a preço de mercado, R$ 1.200 em milhas. Né? Não entra o 1.200 na conta, entra as milhas que tem esse valor. Então, isso é a fabricação orgânica, é você coletar essas milhas que já estão por aí. E não é só aquelas milhas que vêm automaticamente do cartão. Saber escolher o melhor cartão, isso é bom? Isso é importante. Mas, além disso, o que vai te dar mais robustez nessa fabricação de milhas, né, nesse acúmulo de milhas, é essas estratégias do dia a dia. Então, isso está aberto para todo mundo. E eu costumo dizer que um brasileiro... não precisa ter um alto gasto mensal, tá? Mas... a maior parte dos brasileiros, e para quem está ouvindo a gente aqui com toda certeza, conseguiria pelo menos R$ 10 mil por ano em milhas gratuitas
do dia a dia dele que ele não tá pegando. É a compra do supermercado, é o telefone novo que ele vai trocar. Isso que eu queria te perguntar agora, porque essa semana, casualmente, lógico, eu tava pensando, pô, vou encontrar com o Eric aqui na quarta-feira, então eu já vou perguntar isso aqui para ele. Eu tava no supermercado e digo, bom, passei o cartão que ganha as milhas. Sim. Ok. Tem alguma outra forma de, enfim, de multiplicar esses pontos? Sem dúvidas. Por exemplo, existem grandes redes de supermercados que têm parceria com os programas de fidelidade. E aí, além dessa milha que já vai vir do seu cartão de crédito, você fazendo a compra através dessa parceria, a cada R$1 que você gasta, você ganha 5 milhas. Então, sei lá, você foi no supermercado, fez uma compra que deu R$1.000. Você ganhou 5 mil milhas. Cara, é muita coisa. Mas quanto que vale isso? Cara, 10 mil milhas, vamos lá, daria para fazer um voo de São Paulo para João Pessoa. 2 idas nessa no supermercado de R$1.000. Exatamente. Que tá caro. O supermercado hoje em dia vai iFood. rápido. Para uma família vai rápido. Exato. iFood. Cara, todo mundo... Quem tá ouvindo a gente aqui pede iFood. Quase que diariamente. Quase que diariamente. Essa compra do iFood do dia a dia, em vez do aplicativo, de você colocar o seu cartão no aplicativo, você compra créditos do iFood e de vários outros produtos que a gente consome no dia a dia através de estratégias de milhas. É possível fazer isso até com restaurantes. Grandes redes de restaurantes, você consegue comprar esses créditos, esses vouchers, que vale dinheiro. Você vai lá e compra R$1.000 de crédito para um restaurante X. Não tem nada de agendar, não tem nada nessa parada, não. Então, tem esse outro acúmulo que é feito de forma orgânica, né? Você tem que ter uma inteligência, tem que entender um pouquinho disso, mas você não tem um custo disso direto. E é normal o cara ficar meio que obcecado por isso? Total. Porque assim, eu fico, quando minha esposa compra alguma coisa, não, né? Sei lá, comprou na Riachuelo, aqui vou dizer, Riachuelo. Podemos falar das marcas. Pode falar das então marcas, beleza. né? Mas Riachuelo é quando vê, tá 8 pontos por real. Sim. E tal. Aí eu disse, não fala comigo, né? Por exemplo, eu uso o Insider, né? Insider é boa pra juntar pontos. Muito. Cara. Olha, eu tô de Insider aqui lá. também, de cabo a rabo aqui, né? Eu também comecei a usar calça, tô adorando. Cara, eles têm parceria, por exemplo, com o Esfera e com a Livelo, né? Esfera é um programa do Banco Santander, que não é restrito só a clientes do Santander, qualquer pessoa pode ter cadastro. E a Livelo é um grande programa, o maior programa hoje do Brasil, que ele está muito vinculado ao Bradesco, que é o Banco do Brasil, mas você também não precisa ser cliente desses bancos para ter acesso. Então, a cada R$1.000 que eu gasto de Insider, eu ganho 15 mil milhas na Livelo. Essas milhas estão na Livelo. Galera, ó, pera aí que tem que ir fazendo as contas para entender o raciocínio agora. Vamos lá. Então, R$1.000 na Insider viraram 15 mil pontos Livelo. Isso. Para aí? Não. Olha aí. Aí eu pego esses pontos e vou mandar para alguma companhia aérea. E aqui tem um pulo do gato interessante. Às vezes a pessoa olha e fala assim, eu posso mandar para Latam e eu vou ganhar 30% de bônus. Ou eu posso mandar para Azul e eu vou ganhar 100% de bônus. A pessoa vai falar assim, poxa, na Azul eu vou dobrar minhas milhas, na Latam só 30%. Então eu vou mandar para Azul. Não necessariamente a forma mais inteligente. Por exemplo, para fazer esse trecho São Paulo-João Pessoa, eu acabo falando muito porque esse nosso referencial, a Latam tem preços muito bons quando você compra com uma certa antecedência. Então essas 15 mil milhas da Livelo, eu mandaria para a Latam, ia ficar ali com 20 e poucas mil milhas da Latam. E, cara, numa boa emissão, isso quase vira uma ida e volta São Paulo-João Pessoa. Com as roupas que ele comprou e queria comprar de qualquer forma, né? Com aqueles R$1.000. E quanto é uma ida e volta São Paulo-João Pessoa num bom cenário? R$1.000? Não mais. Num excelente cenário. Sim. Então, cara, vira uma viagem de graça. Ou a pessoa que não vai viajar, aí ela pode ter uma liquidez nessas milhas, né? Que é uma das atuações que a gente tem. Então, essa é a forma de juntar as milhas de graça. Fora a forma profissional que a gente tem, que aí é um outro game. Ô Eric, a gente está passando aqui essas dicas aqui pra galera e tal. E aí, isso de certa forma não mata um cliente potencial, por exemplo, que você teria na agência? Não mata esse cliente potencial, por quê? Quando a gente pega uma pessoa que só acumula milhas ali do dia a dia dela, raros casos ela vai ter milhas suficiente para fazer uma viagem com a família uma vez, 2 vezes por ano. Então ele vai precisar de uma agência de viagens para complementar essa viagem dele. Então, por exemplo, 4 pessoas para fazer um Brasil-Europa com a Latam, por exemplo, né? Você vai precisar ir de pelo menos 400 mil milhas da Latam. E assim,
Para um consumo comum das pessoas, juntar 400 mil milhas não é algo tão rápido e tão fácil. Só que aí ele vai ter o hotel, ele tem o ingresso da Disney em Paris, ele vai ter a locação do carro. Então, isso inclusive, para as agências que estão ligadas nesse movimento, é uma outra oportunidade que surge. Por quê? Chega o cliente na agência e fala assim, eu quero ir com a minha família para a Europa no final do ano. Tá bom. Eu tenho umas milhas aqui que quero usar. As agências que ainda estão míopes, elas falam, mas aqui a gente não trabalha com milhas. As agências que estão olhando para essas outras oportunidades, e eu tenho ensinado muito eles a usarem isso, porque isso ajuda a dobrar a margem de uma agência, você usa as milhas do cliente para emitir a própria demanda do cliente, cobrando uma taxa de serviço nisso, e adicionalmente o cliente vai ficar com você. Então, em vez de você falar para o cara assim, não, eu não consigo usar suas milhas, e o cara vai embora e vai achar outro que vai atender serviço, você usa as milhas que o cliente tem e vende os demais serviços. Então, isso retroalimenta o mercado. Muita gente ainda míope acha que não, mas é a visão que eu tenho e é assim que a gente está operando e é assim que eu também estou ensinando meus mentorados, meus alunos a aumentar a margem das suas agências. Muito bem. Eric, agora outra dúvida minha também com relação ao acúmulo de milhas, né? A gente tem mais uma série de custos, né? Gasolina, escola dos meninos, enfim, contas, boleto, muita coisa em boleto. Você recomenda, vamos lá, pagar conta de boleto com cartão de crédito só para poder acumular pontos? Lógico que aí você tem ali uma perda ali, uma taxinha, alguma coisa assim. Mas, enfim, isso também entra nas estratégias de fabricação de milhas, esses outros gastos que vêm obrigatoriamente no boletão ali? Cara, isso já foi lá atrás uma forma muito boa de fazer esse acúmulo de milha, hoje não mais. Hoje as taxas que se cobram para você fazer pagamento de boletos e taxas, prefeitura, essas coisas todas no cartão inviabiliza a operação. E isso é uma coisa importante das pessoas estarem sempre conectadas nesse mercado de milhas. De vez em quando eu vejo pessoas vêm no meu Instagram e falam qual tem sido o melhor lugar para pagar boletos e ganhar milhas. Amigo, tem 3, 4 anos que a gente não faz mais isso. Então, é um conhecimento, é um mercado que está o tempo inteiro mudando, né? Oportunidades que eram boas, elas desaparecem, oportunidades que não existiam, elas surgem. Então, hoje, não, mas tem que ficar ligado no mercado para saber a hora que isso acontece. E hoje, no dia que a gente está gravando, não tem. Pode ser que daqui a um mês venha algum player querendo abarcar esse público e vai criar alguma estratégia que vai ser boa para gente. Muito bem. Bom, e agora, me fala aí quais são os próximos passos, né, da NextGate, o que vocês visualizam aí para o futuro. E também, cara, assim, pegando um pouco do cenário do Brasil, como é que você enxerga também o próprio, né, cenário de viagens, câmbio flutuante, às vezes sobe, às vezes pega a gente de surpresa. Isso também deve atrapalhar um pouco, mas comenta aí pra gente. Agora a gente tem aí um oceano de informações para trazer. Pós-pandemia, a gente viu um movimento muito grande e diferente das famílias com relação às viagens. Acho que a pandemia trouxe muito isso, né, de que a gente tem que viver do lado de fora de casa, que a gente tem que aproveitar mais, que bens são importantes, mas não dá para viver só acumulando bens. Então, o mercado de viagem ele tá assim, crescendo a passos largos de forma geral no mundo todo. Então, oportunidades estão surgindo muito nesse lugar. Também, quando você fala, né, de câmbio flutuando, as milhas elas sofrem também impacto do câmbio, mas é um impacto mais demorado. Porque assim, uma passagem aérea emitida de forma convencional muda o preço todo dia porque o câmbio muda todo dia. Isso reflete nas milhas? Sim, mas meses depois. Então, a gente consegue ter um benefício cambial nisso também. Outra coisa é que, quanto mais a gente tem essa oscilação cambial, quanto mais o real perde poder de compra, né, frente a outras moedas, mais a gente precisa de estratégias inteligentes para manter tendo um custo mais acessível para as viagens. E também a gente vê as pessoas em algum momento, assim, não querendo ter mais tantos patrimônios, né? A juventude hoje não tem mais carro, não quer ter mais coisas. A geração atual, ela quer alugar coisas e usar só enquanto elas precisam daquilo. E aí, em tese, você sobra mais renda para fazer experiências, né? E as viagens estão muito ligadas a nisso. Então, é nisso muito que a gente está olhando. A gente tem olhado muito também para o mercado de turismo educativo, que é uma coisa que tem crescido muito, né? Que são empresários,
que investem em fazer experiências que estão ligadas à viagem e negócios ao mesmo tempo. Então tem um ótimo mercado para se explorar aqui. E no meu negócio especificamente, né? Hoje eu estou muito focado em estabelecer focos e destinos que não são tão comuns, né? Como eu falei da Disney Sem Visto, que é uma coisa que por si só chama a atenção das pessoas. Tô olhando muito para isso de ajudar as pessoas a coletarem essas milhas de graça do dia a dia delas e transformar isso em dinheiro. Porque, poxa, imagina uma família que no final de ano conseguiu 10 mil reais de um dinheiro que estava parado. Poxa, 10 mil reais, o que você faz no ano? É uma viagem. Então, a gente está olhando muito para isso e muita solução de pagamento. A gente vê essa demanda não só no mercado de turismo, mas em muitos mercados, soluções de pagamento sendo algo que vai potencializar mais o ecossistema. Então, eu estou olhando muito para essas frentes agora e sempre que o mercado passa por mudanças, vem aquilo, as milhas vão acabar. Cara, para você ter uma ideia, eu entrei no mercado de milhas de forma profissional em 2016. Em 2014, já tinham pessoas falando que o mercado tinha acabado. Ou seja, quanto mais tem gente falando que acabou, mais estão vendando os olhos para oportunidades que estão acontecendo. Sem dúvida. Isso é muito comum. Eric, hoje pela manhã aqui, dividi aqui com você e com a nossa audiência, a gente estava no grupo da família discutindo justamente onde vamos passar o Natal. Então, eu tenho um irmão que mora fora, mora na Europa, e aí chamando a gente, bom, esse ano vamos para lá, tal, né? E faz tempo que a gente não vai e tudo mais. Aí disse, tá, né? E aí começa aquela história, vamos ver custo de passagem, custo de hotel, custo disso, custo daquilo. A discussão do custo, que é o normal, né? Claro. Diante de qualquer viagem que a pessoa vai fazer. E aí o meu irmão começou a postar fotos de viagens antigas em que meu pai, que faleceu já há 9 meses, né? Ele estava junto. E aí ele mostrando, olha aqui as memórias que a gente tem. A viagem é uma coisa que constrói as melhores memórias da vida. Sempre você vai lembrar de um momento, de uma viagem especial, em família, todo mundo junto e tudo mais. E como que isso é importante. Aí o meu irmão fez um comentário que aí me despertou, porque eu estava justamente questionando a questão de custos, isso e aquilo. E ele diz, olha, imagina se nessa viagem aqui o nosso pai não tivesse viajado porque estava preocupado, enfim, com algum boleto, alguma coisa, ou para comprar algum bem a mais. E realmente, eu acho que o melhor investimento que a gente pode fazer, né, diante, lógico, né, de forma responsável, tudo mais, é em experiência, é em viagem, né, sem dúvida. Cara, você foi falando tudo isso, veio várias memórias aqui, inclusive de João Pessoa. Passei um dezembro aqui com os meus pais. Eu amo essa cidade, então trouxe eles para conhecer. Tem uma memória que eu gosto sempre de lembrar. Eu estava em Roma, estava eu, minha mãe e minha madrinha, que são pessoas, né, fundamentais na minha vida. E a gente passou uns 15 dias na Europa. E sempre que a gente se encontra, a gente se lembra de uma tarde que a gente estava lá vendo o Coliseu, tomando vinho, falando da vida, e elas contando as histórias de infância que eu não conhecia. Cara, isso ficou marcado para sempre, né? Outra vez também eu fui pro Nordeste, eu, meu pai, meu padrinho, passamos dias incríveis na praia. Então, coisas e bens, possivelmente o dia que você comprou mais um apartamento, o dia que você trocou de carro, você talvez até lembre, mas não a ponto de arrepiar o seu corpo quando você lembra de um momento de uma viagem com uma pessoa, com amigos e com uma série de coisas. Eu tenho um amigo que a gente viaja muito junto, a gente é amigo há mais de 20 anos, e a gente está sempre reunidos e lembrando de histórias, de viagens que a gente fez, né? Eu invisto em imóveis, ele também investe em imóveis, e quase nunca a gente está falando, aquele dia que a gente pegou a chave daquele apartamento. Não. Mas a gente está falando aquele dia que fomos visitar tal cidade, que conhecemos uma determinada companhia de cruzeiro nova. E então, até dos perrengues, né? E dos perrengues. São inesquecíveis com também. Certeza, com certeza. Então, cara, eu acho que a gente tem que preparar um colchão financeiro, né? A gente tem que ser responsável com isso, mas chega uma hora que para que mais imóveis e dinheiro no banco? Fez ali o que você já se sente seguro? Beleza, agora tá na hora de aproveitar um pouco mais. Vamos aproveitar. Cara, eu acho que a gente termina aqui o nosso bate-papo assim, de forma inspiradora. Eu acho que quem escutou até agora tá ligado aqui nas oportunidades, nas milhas, vai se ligar mais na forma como consome, né? E também a planejar suas viagens de forma mais estratégica. Mas acho que a gente termina com uma lição realmente, né? Que viagens
cara, fazem a vida valer a pena, sem dúvida. E eu queria te dar os parabéns por todo o trabalho que você desenvolve, né, fomentando essas experiências, né, na vida das pessoas e também gerando oportunidades, né, fomentando empreendedorismo, criando empreendedores e fabricando milhas. Muitas, o dia inteiro. Cara, assim, eu costumo dizer, né, até pra gente encerrar, que a minha alma é de milheiro. Porque o que me fez chegar até aqui foi o Eric lá de 10 anos atrás, que percebeu que, poxa, eu posso comprar aqui e vender ali com uma certa margem. Então, depois disso veio o Eric que educa o mercado de turismo e de milhas, depois vem o Eric que fomenta viagens de pessoas, que mentora grandes agências, né? Dentro do meu ecossistema de agências, eu tenho pessoas no meu Mastermind, por exemplo, que faturam muitos milhões por mês, agências que são maiores que as minhas, né? E que a gente tem muita troca ali. Mas no final do dia, a alma é de milheiro. Eu não perco uma oportunidade de aproveitar boas promoções, ainda que, né, tem time cuidando, fazendo, acontecendo. Mas no final do dia, eu sou um milheiro. Que bacana, Érico. Cara, é um orgulho contar com você no nosso Clube Black. Sim. Do Empreendedores. Tem quase um ano que eu tô lá, eu acho, né? Foi em janeiro, eu acho. O Clube Black foi em janeiro. Enfim, a gente começou ali no comecinho de dezembro ali. E acho que você entrou logo no comecinho mesmo, né? Eu lembro que então, eu tava na Austrália. Foi no Réveillon desse ano, eu tava na Austrália. E eu chamei você e falei, pô... Vamos lá. Tem que estar dentro também. Tem que estar dentro. Que bacana. Mas é um orgulho ter você dentro do grupo. E, Eric, aí eu queria aproveitar para convidar a nossa audiência, quem está nos ouvindo, assistindo até agora, a entrar em empreendedores.com.br para você conhecer esse nosso novo projeto e empreendedores.com.br/assinar para você ver os detalhes desse nosso clube de network que está crescendo assim de forma exponencial. A gente está reunindo nesse grupo empresários do Brasil inteiro, de empresas tão relevantes que chegam a faturar mais de 40 bilhões por ano, né, somados ali as empresas participantes desse grupo. Então, assim, é um network de altíssimo nível e que, além do network, a gente entrega também muita visibilidade em todos os canais que fazem parte, né, do Administradores, do Café com ADM e do próprio Empreendedores, que também já nasceu como um novo canal online, cheio de notícias, cheio de matérias. Você vai ver lá matérias sobre o Eric Galdino, sobre os membros do grupo. E vai ser uma satisfação contar com vocês também, fazer networking com você que está aí nos assistindo e nos ouvindo. Beleza? Semana que vem a gente volta com mais um encontro, com mais uma das feras do empreendedores.com.br. Até lá, galera!